A cidade de Manaus nunca havia testemunhado algo assim antes. Uma criatura aterrorizava a Zona Franca, matando indiscriminadamente e deixando um rastro de medo e horror por onde passava. Os habitantes estavam presos em suas casas, com medo de sair à noite e enfrentar a criatura macabra. As autoridades locais estavam desesperadas, sem saber o que fazer para deter esse monstro. E assim, o terror continuava, enquanto um lobisomem enorme vagava pelas ruas, esperando por sua próxima vítima. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aproveite agora mesmo, se inscreva no canal, para que o YouTube lhe informe primeiro, sempre que houver um novo vídeo. Quem nos traz este relato é Joaquim, um velho pescador que vive próximo da Zona Franca. Ele perdeu seu pai, e presenciou a morte de seus dois irmãos, para esta criatura amaldiçoada, na década de 80. Como ele é, um de nossos inscritos, resolveu nos presentear com este relato impressionante. Tenho certeza, de que esta história real, vai mexer com o seu psicológico e acelerar o seu coração, portanto só assista se tiver muita coragem. Vamos ao relato real de hoje. Olá, me chamo Joaquim, tenho 67 anos, e vou dar um relato aqui, que marcou a minha família para sempre. Era uma noite escura e silenciosa próximo do flutuante no Lago do Aleixo, localizado na zona leste de Manaus. As ruas estavam desertas, com exceção dos sons distantes de animais noturnos. Ninguém se aventurava a sair de casa, pois há algumas semanas, havia rumores de que, um lobisomem enorme, estaria rondando e aterrorizando a cidade. O primeiro avistamento desta criatura, ocorreu algumas semanas antes, por um grupo de pescadores que eram liderados por um senhor conhecido por João Timbó. Quando este grupo saiu às 4h50 da manhã para pescar, numa segunda-feira de abril, como faziam todos os dias, ouviu-se uivos e gritos altos. Seus familiares correram para ver o que estava acontecendo, e quando chegaram perto dos barcos, encontraram sangue e restos, de pessoas por todos os lados. Eles estavam em estado irreconhecíveis. Mas pelas ossadas, ainda faltava 2 pessoas e um barco. Esses 2, nunca mais foram vistos e um destes 2 era Antônio, pai de Joaquim. As autoridades locais acreditavam que eles se perderam na floresta, ou sumiram num dos afluentes do rio. Mas as lendas da região falavam sobre um lobisomem feroz que rondava a área. Desde então, vários relatos começaram a surgir sobre avistamentos do lobisomem. Algumas pessoas afirmaram ter visto uma criatura enorme, com pelos negros e olhos brilhantes, correndo pelas ruas. Outros disseram ter ouvido uivos arrepiantes durante a noite. A cidade estava em pânico. As pessoas trancavam suas portas e janelas, com medo de que a criatura pudesse entrar em suas casas. A polícia local intensificou suas patrulhas na tentativa de capturar o lobisomem, mas sem sucesso. A criatura parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. Foi quando um grupo de policiais decidiu investigar os relatos sobre o lobisomem. Eles estavam determinados em descobrir se havia algum fundamento nas lendas locais, ou se tudo não passava de uma história de muito mau gosto, inventada para assustar a população de Manaus. Dias depois, foram encontrados um grupo de cientistas, todos mortos e estraçalhados, como as vítimas anteriores. Eles faziam pesquisas na floresta, analisando amostras de pelos e dentes encontrados em possíveis locais onde o lobisomem teria sido visto. Eles estavam confiantes de que poderiam encontrar alguma evidência que pudesse ajudá-los a desvendar o mistério. Mas estas mortes foi um banho de água fria nas autoridades que chefiavam este caso. Uma certa noite, enquanto estavam acampados na floresta, os investigadores ouviram um uivo arrepiante. Eles se levantaram imediatamente, tentando identificar a origem do som. Foi quando viram uma sombra negra e muito alta se movendo rapidamente entre as árvores. Essa criatura estava rodeando e observando eles. Esta criatura era grande demais para ser qualquer animal que caminhasse pela floresta de Manaus. Tinha um tamanho de um urso, mas como na região não havia este tipo de animal, ninguém sabia o que era.
Estes investigadores, depois que ouviram este uivado, correram atrás da criatura, mas ela era muito rápida. Quando finalmente a alcançaram, ficaram horrorizados com o que viram. Era o lobisomem, um monstro enorme com pelos negros e olhos brilhantes. Os policiais ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Foi então que a criatura avançou em direção a eles, com garras afiadas e dentes à mostra. Eles correram desesperadamente, tentando escapar da fúria do lobisomem. Mas a criatura era implacável. Ela os perseguiu pela floresta, matando 2 dos policiais, antes que o restante do grupo conseguisse escapar. Eles retornaram à cidade em estado de choque, contando a todos sobre a terrível criatura que haviam encontrado. A partir daquele dia, a cidade viveu em um estado de terror constante. O lobisomem era visto com mais frequência, e os ataques se tornaram cada vez mais violentos. A caçada ao lobisomem se tornou uma prioridade para as autoridades da cidade. Eles reuniram os melhores caçadores e policiais da região, até a Guarda Nacional, que tinha base por lá, foi chamada para tentar capturar a criatura e acabar com o terror que ela estava causando. Os caçadores saíram pela floresta em grupos, armados até os dentes. Eles esperavam encontrar o lobisomem a qualquer momento, mas a criatura parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. Enquanto isso, o número de ataques aumentava a cada noite. Pessoas eram encontradas mortas e despedaçadas nas ruas, e o medo tomava conta da cidade. Um grupo de caçadores decidiu montar uma emboscada para o lobisomem. Eles se esconderam em uma área remota da floresta, esperando pela criatura por horas, e nada aconteceu. O silêncio era ensurdecedor, e os caçadores começaram a ficar impacientes. Foi então que eles ouviram um uivo ao longe. O lobisomem estava se aproximando. Os caçadores se prepararam para o ataque. Eles tinham armas de fogo e facas afiadas, mas sabiam que estavam enfrentando uma criatura perigosa e imprevisível. O lobisomem apareceu de repente, correndo, muito rápido mesmo, em direção aos caçadores. Ele era enorme e parecia de perto, ainda mais assustador do que falavam. Os caçadores dispararam suas armas, tentando acertar a criatura. Mas o lobisomem era rápido e ágil, evitando os tiros com facilidade. Ele avançou em direção aos caçadores, derrubando alguns deles com um único golpe. O que se seguiu foi uma luta feroz e sangrenta. Os caçadores se esforçavam para lutar contra o lobisomem, mas ele parecia imbatível. Ele os atacava com garras afiadas e dentes pontiagudos, rasgando suas roupas e deixando cortes profundos em suas peles. Vários caçadores morreram durante a batalha, e os poucos que sobreviveram fugiram para a cidade, em busca de ajuda. Mas o lobisomem ainda estava lá fora, à espreita nas sombras, esperando sua próxima vítima. A cidade de Manaus estava à beira do colapso. O lobisomem era um monstro impiedoso que matava sem piedade. As pessoas estavam presas em suas casas, com medo de sair e enfrentar a criatura. A situação se tornou tão desesperadora que as autoridades locais pediram ajuda do governo federal. Uma equipe de especialistas foi enviada para Manaus, com a missão de capturar o lobisomem e colocar um fim ao terror. Os especialistas conseguiram prender o lobisomem, mas não foi fácil. Ele lutou com todas as suas forças, e muitos dos especialistas ficaram gravemente feridos durante a captura. Quando finalmente conseguiram imobilizá-lo, todos respiraram aliviados. Mas o lobisomem ainda emitia um uivo sinistro, que ecoava pela floresta e arrepiava a espinha de quem o ouvia. Os especialistas levaram a criatura para uma instalação de pesquisa secreta, onde pretendiam estudá-lo e entender suas origens. Mas o lobisomem tinha outros planos. Ele conseguiu escapar da instalação, matando vários cientistas e guardas no processo. Agora, ele estava solto novamente, correndo pelas ruas de Manaus e causando ainda mais terror do que antes. As pessoas não sabiam mais o que fazer. Elas estavam presas em suas casas, com medo de sair e enfrentar a criatura.
Joaquim e seus dois irmãos decidiram sair para caçar a criatura e se vingar da morte do pai. Numa noite de lua cheia, pegaram suas armas e lanternas, subiram no barco e foram sentido ao bairro que a besta tinha sido vista pela última vez. Chegando lá, ouviram uivados para o lado de uma mata fechada. Eles ligaram suas lanternas, empunharam suas armas e foram em direção ao uivo. Chegando lá estava tudo muito escuro e silencioso, até que um barulho de mato pisoteado e galhos se partindo, surgiu atrás deles. Quando se viraram, já era tarde demais, a criatura deu um golpe fatal num dos irmãos e os outros dois partiram para cima dela, para separá-lo do irmão, que estava caído e agonizando. Mas foi tarde demais, o lobisomem deu uma mordida na jugular do rapaz que tirou a sua vida na hora. Joaquim deu um tiro que acertou o lobisomem, mas de raspão. Esse tiro serviu apenas para irritar mais ainda a fera, que partiu para cima deles dois, e matou mais um dos irmãos. Joaquim correu desesperado para se salvar e frustrado por não ter salvo os irmãos. As autoridades locais tentaram novamente capturá-lo, mas sem sucesso. O lobisomem parecia estar um passo à frente de seus perseguidores. Ele era rápido e ágil, capaz de se esconder nas sombras e atacar suas vítimas sem aviso prévio. E assim, o terror continuou. Mais vidas foram perdidas, mais casas foram destruídas. O lobisomem parecia invencível, e a cidade de Manaus estava perdida em um mar de medo e desespero. Até que uma noite, um grupo de caçadores experientes decidiu enfrentar o lobisomem de frente. Eles armaram uma emboscada na floresta, esperando pelo monstro. Quando o lobisomem apareceu, eles não hesitaram em atacá-lo. A batalha foi longa e sangrenta, com os caçadores usando todas as suas habilidades para tentar vencer a criatura. Mas, no final, foi o lobisomem quem saiu vitorioso. Ele matou todos os caçadores, um por um, deixando um rastro de morte e destruição por onde passava. E assim, o lobisomem continuou a vagar pelas ruas de Manaus, aterrorizando a cidade e matando todos aqueles que cruzavam seu caminho. Até hoje, dizem que ele ainda está lá fora, à espreita nas sombras, esperando por sua próxima vítima. E assim termina mais esta história de terror. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder e para fortalecer o canal deixe o like. Deixo aqui o meu agradecimento ao Joaquim, por este relato real e impressionante, que aconteceu com ele e com sua família em Manaus. Meus sentimentos pelas perdas dos seus entes queridos. Lembrando que o canal Escuridão Macabra faz os vídeos de relatos, baseados nas histórias passadas pelos nossos inscritos. Agora depende da sua interpretação, em acreditar que os relatos são reais, ou apenas histórias de terror feitas, para entreter o público. Agora vai aparecer dois vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.